slides, mas eu montei um roteirinho aqui. Explicar um pouco sobre quem eu sou. Sou eu. Então, tipo assim, realmente programei com C++ desde o começo assim, da minha carreira. E como que eu conheci um DBG, né? Por que eu uso um DBG como depurador, né? Na verdade, a minha carreira começou com low level mesmo, com desenvolvimento de drivers, numa empresa de segurança da informação. E por conta disso, o que acontece? Para você depurar processos que estão em execução, você precisa de um depurador de sistema mesmo, né? E por isso que o NDBG foi apresentado pelo meu amigo, Rodrigo Strauss, e eu comecei a devorar o help dele, que é muito bom e tem muitos comandos e uma infinidade de possibilidades. Tanto para você depurar user mode quanto kernel mode, né? Isso apenas para Windows, né? Porque é um depurador feito pela Microsoft para desenvolvimento de sistema mesmo. E o que aconteceu? Depois que eu saí dessa empresa, eu entrei numa empresa que analisava Trojans. E aí eu conheci outros depuradores como o Aidan e o OLDBG. Agora surgiu o SIS64, parece interessante, eu até não conhecia. Fiquei sabendo agora, né, nas palestras. Pretendo dar uma olhada. Só que o NDBG é outra pegada, né? Ele não abre o seu programa como um binário e analisa o disassembly dele, né? Você vai fazendo uma coisa conforme o programa vai rodando, conforme o processo vai rodando, né? Ou no caso do kernel, conforme o sistema inteiro vai rodando. Né? Então, vamos lá, vamos começar. É mais hands-on minha palestra, então vou fazendo aqui, vou explicando as coisas que eu aprendi mexendo com o DBG. E a primeira coisa é você instalar. Hoje em dia, você consegue instalar o NDBG através do Studio, pode ser o Community mesmo. Junto dele vem o kit de desenvolvimento do software para o Windows, que é o SDK, né? E dentro do SDK você tem a opção do NDBG. Hoje em dia ele nem é mais instalado por padrão. Aqui é o SDK já vem instalado, né? Só que ele não vem configurado como NDBG. Então, como é que funciona? Você tem que ir lá na instalação do SDK e alterar essa opção. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Acho que é aqui. Eu já instalei, mas por padrão esse aqui não vem instalado. Então você vai no Debugging Tools, instala, e aí automaticamente vai aparecer a pastinha dos depuradores, que não é multiplataforma. Ele até funciona multiplataforma, mas ele é mais focado em ter cada um da sua arquitetura. Né? Então tem uma pastinha para cada arquitetura. Tem a pastinha para o x86, para o 64, para o ARM, enfim, as arquiteturas que o Windows roda, né? E aí cada um deles, como as pastinhas, vai ter um monte de ferramentas. O NDBG é apenas uma delas, né? Na verdade, ele nem é a principal, porque, como nós vamos ver, ele roda por baixo, ele roda os depuradores de verdade. Existem 3 depuradores principais nesse pacote, né, de Debugging Tools, que é o CDB, esse carinha aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar mais acompanhar. O CDB, tem o NTSD. Esses dois vinham, o NTSD ele vinha junto já do sistema, na pasta de sistema você poderia depurar qualquer processo uma vez que você instalasse o Windows, né? Ele não vem mais, mas ele fica disponível no pacotinho de ferramentas Debugging Tools. E o NDBG. Desculpa, são 3, né, como tinha citado, né? Fora o NDBG, porque o NDBG roda esses depuradores por baixo. O outro é o KD. E cadê ele? Vamos ver aqui. Cadê? Aqui está. KD.
Os três são programas de terminal, e os dois primeiros rodam em user mode, e esse KD é o que depura o kernel, né? Para você depurar o kernel, você precisa fazer uma conexão com uma máquina host. Mas antes disso, eu vou demonstrar algumas diferenças entre o Visual Studio e o DBG. Que assim, hoje em dia, isso desde 2015, quando estava lá, MVP, estava conversando com o pessoal da Microsoft e eles iam até sugerir de eles pegarem todas as coisas que tem de bom no DBG e passar para o Visual Studio. E boa parte das coisas, realmente, eles, nesses últimos 5 anos, eles foram passando para o Visual Studio. Hoje em dia, você pode até depurar o kernel pelo Visual Studio. Tem algumas telinhas de configuração, e que não tem telinha, você vai pela linha de comando, né? Pela command line dentro do Visual Studio. Né? Mas ainda assim, o DBG continua sendo a linha de frente, porque qualquer novidade que exista no SO, conforme o SO vai sendo desenvolvido, vai sendo evoluído, as ferramentas para depurar essas novas features e as novas maneiras de você analisar o sistema sempre vai surgir primeiro no Debugging Tools. Fora o fato de que, para você fazer engenharia reversa, muitas vezes você não vai ter o fonte, né? Você não vai ter o código-fonte. E é muito mais rápido, muito mais prático você rodar os comandos que você precisa diretamente da linha de comando, de forma scriptável, digamos assim. Em vez de você depender de uma ideia em que as coisas já estão pré-definidas, né? Porque, olha só, o Visual Studio já tem depuração, ele trabalha muito bem com fonte, você pode também abrir o assembly dele, você pode colocar breakpoints dentro do assembly, você pode analisar os registradores, essas coisas que o IDVG costuma ser muito bom, o Visual Studio também já meio que ele incorporou, né? Então, isso já não é tanta vantagem assim. Mas, por exemplo, se você quisesse depurar o message box, né? Não foi você que escreveu o message box. Então, se você não tivesse um message box aqui, como é que você iria depurar ele do zero, assim, digamos assim? Você teria que achar o módulo e o símbolo, isso na mão, né? Porque aí você não vai ter a linha de comando, como no DBG, né? Supondo que não tivesse essa linha, e aí você vai depurar, você não tem mais um message box aqui. Aí você teria que procurar dentro dos módulos, é um pouquinho mais chato. Eu vou mostrar como é mais simples no DBG. Então vamos abrir ele, DBG, e aí vamos depurar nosso processo aqui, né? Vamos ver onde ele está. Tanto faz a versão 64 ou a versão 36, então na versão 32 eu vou depurar a versão 32. Então, file, open executable. Deixa eu aumentar a fonte para ficar mais fácil de ver. Tá. Aqui ele vai abrir no comecinho do programa antes de entrar no main, né? Antes de carregar a runtime. Porém, ele já carrega todas as DLLs que são dependências estáticas do programa, né? O programa já nasce com algumas dependências estáticas. Ele chama funções API que já existem, já vão ser chamadas de qualquer forma, então o loader do SO já vai carregando essas DLLs. Até um dos palestrantes chega a comentar no começo do dia que isso pode ser um problema para quem está depurando, para quem está analisando, por exemplo, Trojan ou vírus ou qualquer tipo de programa malicioso, porque pode existir dependências que já vão ser executadas antes mesmo de você abrir o depurador de um processo que está em execução, né? E para isso, nesse caso, o NDBG é uma péssima escolha se você for usá-lo como depurador de user mode. Uma solução para isso, se você quer analisar o programa rodando dentro do Windows e não ter essa vulnerabilidade de você, de algum programa malicioso tentar invadir o seu sistema, é você rodar em outro sistema
E aí você usar o MDBG como depurador de kernel, porque você controla o sistema inteiro e você pode depurar o processo antes mesmo dele carregar essas dependências aqui. Ele não vai ter nada, ele vai ter, na verdade, ele nem vai existir. Como você está depurando o próprio kernel, isso inclui o loader, você pode depurar parte do loader que está prestes a carregar o processo. Então, ele ainda vai alocar memória para esse processo, vai abrir o arquivo, o .tz, né, responsável pelos onde tem os assendos e os dados do processo, vai jogar eles na memória. E tudo isso você pode acompanhar antes mesmo de qualquer código do seu programa rodar. Isso é muito útil para fazer análise de Trojan e de outros tipos de código malicioso. Mas, enfim, estamos no programa de user mode aqui, e aí fica muito mais simples você encontrar um message box, por exemplo, né? Só que aí, eu não tenho message box aqui, né? Vamos colocar o message box de volta. Beleza. Vamos compilar a versão 32. Novamente. Então, como eu ia dizendo, está aqui o programinha, ele vai rodar, vai chamar um message box, mas supondo que você não tenha um código-fonte, você precise colocar um breakpoint nessa parte do seu código. Aí você pode utilizar o poder da linha de comando DBG, né? Então, eu vou colocar um breakpoint. Por exemplo, vamos começar a dar uma olhada quais são as funções de message box que existem na API do Windows, né? A API de interface é o 032, e aí você procura todos que comecem com message box, e você já pode ver quais são os pontos de entrada dessas funções. Aí isso envolve um pouco de conhecimento de API, né? Qual é a função de fato que vai ser chamada? No caso, a gente está rodando versão Windows moderna, sempre vai ser Unicode, então a terminação da função sempre vai ser com W. Nós podemos colocar um message box aqui. Esses comandos que eu estou dando são comandos bem não verbose, né? E no começo pode ser difícil de você lembrar qual é a combinação desses comandos. Às vezes é uma letra só, né? Por exemplo, o comando K mostra a pilha, né? E para isso vai ser muito útil na sua evolução do NDBG você dar uma olhada no help mesmo. No HH você já consegue ver quais os tipos de opções que você tem nos comandos, né? Por exemplo, o K que mostra a stack, ele pode mostrar de várias formas diferentes. Dá para você especificar o frame count, por exemplo, que é muito útil para você depurar linhas alternativas de stack, né? Mas enfim, BL vai listar os breakpoints. Nós temos o breakpoint aqui no message box. O programa ainda não entrou no main, mas cumpre o comando urgente, manda ele rodar. E não parou no message box, né? Ele deve estar em não Unicode, né? Mas não tem problema, a gente carrega ele de novo. E vamos colocar um breakpoint em todo mundo. Começa com o message box. E aí, esse é o tipo de vantagem que você tem no NDBG. Esse tipo de coisa que você faz de, vou colocar breakpoint em todo mundo que começa com tal comando. Isso no Visual Studio é muito mais difícil de você fazer, né? Por isso que ele é scriptável. Você pode delinear qual é a sua linha de ação para tentar fazer engenharia reversa de um programa diretamente da linha de comando, sem você precisar se lembrar de onde que é na IDE que eu vou precisar fazer tal coisa, né? Então, por exemplo, realmente estava chamando a versão ANSI, né? Então, nós vamos dar uma olhada Vamos agora fazer uma pequena análise sem o fonte, né? Vamos dar um dump de double words no SP, que é o ponteiro. A gente está trabalhando em 2 bits aqui, né? Que é o ponteiro da stack, né? Então, nós sabemos que aqui é um endereço de retorno. Aqui é o primeiro parâmetro, o segundo, o terceiro, assim por diante, né? Como está a nossa chamada aqui, né? Vamos voltar aqui, ó. Num, né, que seria a janela parent, um texto, o texto de caption, o texto de título, e aqui os detalhes dos botões. Então, por exemplo, aqui seria o texto de
e capture, né? Dump, deu um comando de dump, add ANSI, desse endereço aqui. Aí ele vai mostrar a string que está apontando, que onde que tem esse endereço, é a mesma coisa do capture. Você pode usar os registradores como base, né? Então, por exemplo, SP, nós temos mais 4, 8, 12, 10, não, 10, A, né? A, 8, né? Ah, desculpa, nós precisamos ser apontado. Um pouquinho mais complexo essa parte, porque não é apenas a stack, mas o conteúdo dela. Então, você tem que diferenciar com POI. Então, POI mais 8, POI mais A. C, na verdade, né? Beleza. Olha lá o título. E nós podemos também fazer outra coisa que é um pouquinho mais complicada no Visual Studio. É possível também, mas é mais fácil de fazer pelo DVG que você editar. Se não me engano, é o ESA. E aí a gente coloca um novo valor, por exemplo. Você terá a memória diretamente do programa, né? Os breakpoints. E aí você altera o comportamento dele. Bom, a mesma coisa pode ser feita em 64, na sua versão 64. Deixa eu voltar para a minha colinha. Eu vou passar essa parte de símbolos, porque como a gente está num evento de hacking, vamos supor que nós não temos o código-fonte dos programas e vamos tentar analisá-los de maneira mais crua, né? A partir da assembly. E aí vamos para a parte mais legal, que é você depurar o sistema como um todo, né? Afinal de contas, o NDVG ele é bacana para você programar a nível de usuário, user mode, quando você está analisando crashes, por exemplo, né? Mas para você fazer hacking mesmo, para você fazer engenharia reversa, você vai precisar depurar o sistema como um todo mesmo. Até por conta desse risco de você estar executando um processo malicioso, e também porque o comportamento do sistema como um todo pode fazer parte da sua análise, né? Não é só o programa que está rodando, mas ele também interage com outros tipos de recursos e primitivas do SO. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, existe uma maneira MUTS, essa é a mais pessoal das antigas, né? Que a gente pega aqui está o nosso computador que nós iremos... Esse aqui é o computador onde está rodando o DVG. Nós pegamos um cabo serial e conectamos no computador alvo, né? Um host, que é o que vai conter os programas, o sistema que a gente vai depurar. Nós não vamos fazer isso, porque nós podemos usar virtualização, né? Aqui eu estou usando o VMware, mas a gente poderia usar qualquer tipo de virtualização, de qualquer SO virtualizável, né? E aí, como é que a gente faz isso? A gente simula um cabo, né? A maneira mais indicada, na minha opinião, existem várias formas de você fazer depuração target host pelo DVG ou pelo KD. Você pode usar a porta USB, que é a maneira mais usual hoje em dia, porque é mais simples, né, de configurar. Antigamente era mais difícil, você tinha que instalar um driver de USB que ia agir como um filtro da sua porta USB para daí fazer a interface entre os comandos do SO e o seu depurador. Mas no caso de virtualização, a maneira mais indicada é usar uma porta serial mesmo. Por quê? Porque a porta serial ela não interfere em quase nada no SO. Hoje em dia, os computadores nem vêm com porta serial, né? E mesmo que eles vierem, geralmente ela está soldada diretamente na placa e não existe, é uma interface muito simples, né? O protocolo é muito simples e ele é tão simples que o kernel do Windows ele já vem com, antes de ele entrar no modo 64 ou no modo protegido,
ele já vem com uma implementação desse protocolo em .pol mesmo, rodando em memória real. Né? E isso quer dizer que ele consegue rodar em paralelo ao sistema como um todo. O sistema nem subiu ainda e ele já consegue se comunicar com o seu depurador. Então, para você depurar um sistema como um todo, você não vai envolver nem a pilha USB nesse caso. Você vai só usar a porta serial que vai mandar comandos através de um protocolo que o SR já entende, para ele parar a execução do sistema, para ele colocar breakpoints. E a mesma coisa que você faz com o programa, você faz com o sistema inteiro. E aí, no caso da VMware, VirtualBox ou qualquer outro sistema de virtualização, a gente faz essa conexão através de name de pipe. Você cria uma porta serial virtualizada, e aí você coloca um endereço de pipe. Geralmente isso aqui é padrão, esse final aqui vai ser o servidor, né? E a segunda, o outro final desse pipe é uma máquina virtual. É importante especificar isso e isso também para ele ficar toda hora fazendo pooling da porta serial, porque em alguns casos não funciona a conexão. E aí, beleza, já tem uma porta serial, está conectado, mas não é só isso. No caso do Windows mais novos, desde o Vista, a gente usa um programa chamado BCD Edit dentro dele. Deixa eu dar um zoom. Que ele tem opções de boot, né? Então, no caso, tem alguns comandos que você precisa dar. Dá uma debug. Debug. E se você fosse configurar configurações de debug como, não vai ser porta serial, vai ser porta USB, você deveria usar essa opção também. Do modo que está, padrão já funciona para a gente, né? Para esse teste aqui. Então, beleza. E aí, como é que funciona a depuração? A gente reinicia a máquina e assim que começa o boot do Windows, a gente conecta através de um name de pipe na nossa máquina real. Né? Nesse caso, ela já está conectada. Deixa eu mudar a fonte para vocês verem melhor. Ele já conectou quando eu reiniciei. Ele vai agora desconectar e no novo boot ele vai conectar novamente. E assim que ele conecta, ele já para no breakpoint. Esse Winload Debug Service é o programinha que eu estava citando, que ele roda antes do sistema. Aí você tem alguns comandos de kernel, por exemplo. Process 00 lista todos os processos do sistema. No caso nenhum, porque a gente acabou de botar, então não tem nenhum processo rodando. O NT é o primeiro programinha, o nt.com ou .ez é o primeiro programinha que vai rodar e ele vai subir todo mundo. Então, nesse momento, nenhum processo rodando. E aí você pode executar como se fosse um depurador de user mode mesmo. Só que embaixo dele vai ter vários processos sendo criados, e gerenciamento de memória, gerenciamento de disco, tudo depurável através do DBG. E tem alguns pontos de parada quando você inicia, carrega um primeiro processo, e isso é meio que padrão. Você pode desabilitar nos eventos, né? Você tem a opção de depurar diferentes módulos. Tudo você configura com o sistema parado. Né? Porque você tem que dar as instruções para o sistema. Não é, o NDBG é meramente uma casca na parte cliente que roda os comandos. Né? É interessante que ele sempre avisa, quando você que parou o sistema, que esse não é um bug nem um system crash. Tipo, não está dando tela azul. Isso é só uma instrução 003. Né? Então, 23 é um breakpoint. Então, como eu ia dizendo aqui em Debug Modules, Event Filters, você tem vários eventos que você pode depurar. Então, tem criação de thread, saída de thread, processo, carregamento de módulo. Isso já resolve aquele problema que eu tinha comentado de como é que eu vou depurar um código malicioso que está carregando já DLLs
maliciosas, né, no começo dele, né? Você poderia colocar um evento de load módulo e aí qualquer módulo novo que vai ser carregado nessa memória, o depurador para. E aí você faz o que você quiser. Analisa, vê se pode continuar. Fora o fato que você está rodando um ambiente virtualizado que ele pode ser atacado, né? Mas tirando isso, ainda assim é interessante analisar o comportamento do programa antes dele carregar. Né? A gente continua rodando. Legal. Então, esse aqui é o... Deixa eu aumentar a fonte aqui. Ele está rodando KD, né? Em DBG. Está rodando KD por baixo. Então, nós temos, como comentei, temos depuradores de user mode e de kernel mode no Debugging Tools. O KD é o de kernel mode. Né? Como é que a gente sabe pelo DBG qual que é qual? Existe um indicador no prompt. Né? Sempre que ele parar ou se ele estiver depurando, você vai ver se ele é um CDB, ou NTSD, ou um KD. O KD sempre vai ser kernel mode. O sistema subiu. E tem um Dark Mode também. Tinha comentado que não tem. O DBG não permite você configurar a janela, mas não tem problema, porque como a gente sabe agora, esse aqui é o comando de execução para você conectar no kernel, né? Você vai dar um break no começo, menos cabo que é kernel, a porta pipe, né? Esse é o nome da porta pipe que nós temos compartilhado na VMware. E número de resets, que faz parte da configuração de quantas vezes ele vai tentar conectar. E esse mesmo comando eu posso usar no KD. Vamos ver se já conecta aqui. Acho que eu preciso reiniciar. Opa! Algum programa capotou. Está esperando para conectar. Reiniciou e agora ele parou. Esse é o Dark Mode do DBG. Essas rodando KD no terminal. E aí, os mesmos comandos você pode digitar no prompt, porque é a mesma coisa. O DBG apenas redireciona esses comandos. Né? Como eu tinha falado, o comando de depuração. Bom, nós vimos depuração usando Mode versus Visual Studio. Como comentei, o Visual Studio já faz boa parte do trabalho, então é mais para você analisar programas que você não tem código-fonte. Depuração kernel mode versus nada, porque assim, não existe outro depurador de kernel mode que não seja o KD, ou o DBG, que roda o KD por baixo. Porque quem faz depurador de kernel mode é a Microsoft e eles que implementam o protocolo de comunicação, né, entre o sistema e o depurador. Você poderia fazer reversa e criar um depurador também de kernel mode, mas eu acho que ninguém fez isso até agora. O KD supre as necessidades de depuração de kernel. E existe uma depuração que é a mais legal de todas, que eu queria mostrar para vocês, que é essa meio calabresa meio ring zero, em que você depura o kernel mode e através do depurador de kernel você depura um processo em user mode dentro do sistema que você está depurando. Para que serve isso? Isso foi muito útil para mim em vários momentos em que eu tive que depurar algum serviço, ou o serviço de autenticação do Windows, que ele roda bem no comecinho do boot, né? Antes de existir rede, antes de existir qualquer coisa que você, por exemplo, você não poderia depurar via Ethernet, porque os serviços de rede ainda não estão de pé, né? Ou até no final de um serviço, de um processo que roda junto com os processos que começam ou terminam, começam no começo ou terminam no final do sistema, né? Porque mesmo que você fizesse a conexão quando o shell abrir e você faz a conexão via rede, se você quiser depurar um problema que acontece no final desse programa, esse programa só vai acabar depois que o sistema acabar, a rede já foi embora também, então não teria como você depurar.
Então, nesses casos é útil, você consegue deparar um processo, um emoji que está prestes a terminar, e todo mundo já foi embora, quase todo mundo, e aí você usa um depurador de kernel, porque o kernel realmente vai ficar lá até o final. E, como comentei, o load processo onde ele existir. Isso a gente vai fazer aqui agora. E aí, como é que faz isso? Porque assim, não vai depurar todo mundo, todos os processos, né? Isso seria contraproducente. Eu copiei o Debugging Tools aqui para a máquina host, porque ela tem ferramentas para você configurar ela antes. Então, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Nós vamos usar esse programinha chamado gflags. É um dos programas que fazem parte do Debugging Tools. Ele tem várias formas de você configurar o sistema para você depurar ele. Existem opções do sistema, que tem a ver com o sistema quando ele já foi bootado, né? Existem opções de kernel. Isso serve para, antes de existir um System, um Explorer. E existem opções de por imagem. O que é isso? Agora sim você pode especificar um processo específico, você vai colocar algumas flags específicas para você manipular a execução desse processo. Então, por exemplo, vou pegar a minha vítima de costume, o notepad.tz, e aí eu vou habilitar o depurador dele. E você poderia colocar um depurador de user mode, né? Porque ele vai ser um processo user mode, tem TSD. Tá. Isso carregaria o NTSD aí nessa máquina antes de você rodar o Notepad. Olha lá. O Notepad ainda não... Assim, ele já carregou as dependências estáticas dele, mas ele não chegou no intmain. E aí o NTSD está em execução. Essa é uma opção, só que assim, isso não resolve o nosso problema de você precisar depurar um programa que está indo embora. Através do kernel mode. Para fazer isso, nós precisamos usar uma flag do NTSD que vai fazer o seguinte. "-d". Ele vai passar o controle de depuração dele para o debugger de kernel. Eu tenho uma imagem para exemplificar como que funciona o sistema aqui. Deixa eu dar um zoomzinho. Aqui, ó. A gente tem o sistema rodando, né? E aí, user mode. Aí, se você configura o NTSD para rodar algum processo que está começando a rodar, chamar o kernel mode, ele vai entregar o controle para o kernel mode. E aí você pode, através do kernel mode, voltar para ele também, colocando breakpoint. Você pode voltar para o próprio kernel mode, para o próprio sistema, e você tem acesso a tudo. Essa é a depuração holística. O depurador de user mode do Notepad, nesse exemplo, fala com o depurador do kernel mode, o KD, e o KD fala com o seu prompt. No nosso caso aqui, o KD executado, né? E aí você pode mandar comandos tanto para o depurador de kernel, quanto para o depurador do user mode, no caso do depurador do Notepad. E aí você tem o controle de tudo. Você pausa o sistema e depura ele. Para que serve isso? Tem um caso de uso aqui, que é o exemplo do serviço. Aqui nós rodamos um TSD-D, e ele se comunica com o kernel. E aí nós podemos usar o DBG ou KD, e aqui está você. Você vai ter que depurar o que aconteceu com esse serviço aqui. Ok, vamos fazer esse teste aqui. Configurar com -d.
Apply. Bacana. Agora vamos rodar um Notepad. Ele não apareceu ainda. Por quê? Porque o NTSD avisou o KD de que tem um programa aí que quer falar com ele. E ele falou com a gente, na máquina real, e aqui ele parou. Notem que a gente está vendo, a gente não está mais no KD. O prompt mudou. Agora o prompt indica que este é um depurador de user mode. Então, esses comandos que a gente passar para cá vão ser de user mode, a não ser que a gente use o comando breakpin, que aí manda o controle de volta para o kernel, do de kernel. E aqui todos os comandos que existiriam no user mode e acontecem através do kernel. Vamos fazer, por exemplo, vamos fazer aquele breakpoint maluco, só que agora para o create file. Então, mais todo mundo. Bora. A gente tem que ficar de olho para ver se o processo não parou por alguma coisa, né? Vamos abrir um probleminha. Aí já vamos dar um clear no 2.2. Vamos abrir meu arquivo. Ele parou no create file porque ele está prestes a abrir o arquivo, né? Vamos usar o comandinho aqui. Desculpa, agora estamos em 64. Então, os parâmetros vêm no registrador, né? No RCX, no caso. E ele é Unicode. Então, o dump que nós podemos fazer é de Unicode para o endereço do RCX. Ele está abrindo o arquivo, meu arquivo. Então, vamos deixar ele abrir, né? Ó, abriu um arquivo. Muito bom. E aí, da mesma forma com que a gente depura em user mode, agora a gente pode fazer a mesma coisa em kernel mode, só que passando, como o depurador de user mode está passando no kernel mode control, a gente pode fazer isso. Por exemplo, novamente aqui. Agora vamos editar o conteúdo do RCX. Certo? Olha só. Olha aí. Ele acabou abrindo o arquivo errado. Ou seja, a gente pode manipular o comportamento de um programa específico dentro de um sistema que a gente está depurando e não correr o risco dele fazer alguma coisa que vá tornar vulnerável o sistema. Bom, você foi só um exemplo de coisas que você pode fazer com o IDBG. Aqui tem algumas referências. Esse site aqui é muito bom para referências de comandos, né? Porque existem muitos comandos. Eu apenas exemplifiquei alguns mais comuns. E na Microsoft você tem uma introdução, tanto para kernel mode quanto para user mode. Ela não supre a experiência de você realmente mexer no sistema, mas é bom para você que está começando. Eu recebi algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Como depurar uma DLL? É possível com DBG? Sim e não. Porque, assim, uma DLL ela é um executável, porém ela não tem ponto de entrada. O que quer dizer que você não pode indicar essa DLL para o loader do SO para carregá-lo. Você vai precisar de um programa que faça isso. Existem programas já no próprio Linux que já fazem isso. DLL host, se não me engano, eu acho que é DLL-host.tz. E você pode rodar ele e ele carrega uma DLL para você e chama um ponto de entrada que estiver exportado para essa DLL. Aí você conseguiria carregar essa... é o run32.tz, desculpa. O Mercedes me indicou aqui.
Eu confundi com o host dos services. É. Então você roda o run. Deixa eu colocar aqui. Run 32.0, run DLL. E aí você consegue rodar uma DLL e indicar qual ponto de entrada você chama dela. E aí você está depurando, na verdade, você está depurando esse processo, né? É que como ele vai carregar a sua DLL, aí você acaba depurando ela por tabela, digamos assim. Outra forma mais flexível seria usar Python, por exemplo, porque é um mero script que você consegue carregar uma DLL e chamar funções exportadas por ele. A segunda pergunta é muito boa, eu ia até comentar sobre isso. É possível debugar o BIOS com DBG? Não, e na verdade a gente nem consegue debugar. Aliás, desculpa, sim, nós conseguimos debugar o BIOS, mas não é com DBG. Eu já fiz isso uma vez, ou duas, que era, eu tive que resolver um problema de criptografia de HD. E a criptografia começava antes mesmo do SO subir, então existia um drive de criptografia, só que antes do drive também existia um programa residente. E aí, como é que você depura um programa residente, né? Bom, eu usei duas opções. A primeira delas, bem no comecinho você pode usar o debug.com, que é bem bizarro, porque você acabou de carregar, aí eu vou falar algumas coisas de velho, se vocês não se importarem, mas você boota o sistema com disquete, e aí você usa o debug.com apontando para o HD que vai bootar. E aí você está depurando em modo real, né? Que esse é o load do sistema da BIOS é em modo real mesmo. As interrupções são em modo real. E a outra opção que eu também usei, mas aí não é uma opção que está disponível, talvez esteja na internet, é o SoftICE. Nossa, mas o SoftICE não é um depurador de sistema? Tipo, ele é, mas antigamente, antes do SoftICE ser um depurador de sistema, ele também tinha um depurador do DOS, que é um programa residente. O SoftICE ele ficava residindo na memória estendida e ele atendia algumas interrupções, né? E aí você podia depurar interrupções, podia modificar a assembly da BIOS, o assembly carregado na memória, claro. Né? E uma terceira pergunta, é possível configurar um DBG para não parar no entry point do programa? Então, o entry point do programa ele é definido através do formato do executável, né? O Portable Executable. Ele tem um endereço desse entry point dentro dele. Você pode modificar antes mesmo de rodar um DBG. Ele é uma entrada numa tabela de dados, né? Se essa pergunta quis dizer se é possível parar antes do entry point, né? Sim, é possível. Através desse modelo que eu indiquei de você depurar. Aliás, desculpa, não daria certo. Você teria que depurar o kernel mode mesmo. Aí nem é esse esquema que eu comentei do que a gente utilizou aqui de usar o NTSD, porque o NTSD ainda já está rodando um programa que já iniciou, né? Então você teria que usar um depurador de sistema mesmo. Como você faria isso? Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Tá, faria um depurador de kernel. Aí você poderia fazer o seguinte, ó. Você tem toda a API de kernel, está disponível no DDK, né? No Developer Driver Kit, né? Então, se não me engano, tem um create process. Aqui, ó. Aí você teria que colocar um breakpoint na criação de um processo. E aí, qualquer processo novo que for criado, ele vai parar logo no comecinho de todos o processo de criação desse processo, né? Carregamento de mensagens e tal. É um pouco mais complicado, porque você vai ter que acompanhar o load de DLLs, carregamento de memória, memory manager, mas é possível. Tudo que você quiser depurar no sistema do Windows,
é possível através do DBG. E é isso, eu acho que acabaram as perguntas, acabou meu tempo também. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Mercedes, pela oportunidade de falar sobre isso, é um assunto que eu gosto muito. Mais dúvidas vocês podem postar no fórum que pretendo acompanhar para tirar essas dúvidas e é isso aí. Obrigado, gente. Valeu.